Bom dia a todos. Eu estou gravando esse vídeo para o canal da minha amiga, a irmã Cleuci. Então hoje vou falar da palavra que está em 2 Reis, no capítulo 2, do versículo 14 e 15. Que diz: E tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: Onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e para outra banda, e Eliseu passou. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte de Jericó, disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Então aqui eu vou falar hoje um pouco da história do profeta Eliseu, que antes ele não era profeta, antes ele ficou sendo alguém que ajudava o profeta Elias, o ajudante, digamos assim. Deus o chamou, né? Ele trabalhava com o pai, arava a terra, essas coisas assim, que era o serviço da época. Então Deus o chamou, ele deixou todas aquelas coisas lá que ele tinha e foi servir a Deus ajudando o profeta Elias. Então aonde o Elias ia, o Eliseu ia junto, ajudava, cuidava, estava ali dando assistência na obra para o profeta Elias. E aí, quando ele foi chamado, né, pela primeira vez, ele até nem sabia, né, nem imaginava que ele fosse ser o sucessor do Elias. Imagina aquele profeta tão usado por Deus, né, que era o profeta Elias, um profeta que fez cair fogo do céu e aquele fogo até queimou aquele holocausto, aquele altar e tudo, aquela coisa maravilhosa. Então o Eliseu nem sabia que ia ser o sucessor dele, mas Deus o chamou, ele foi aprender. Então, o Eliseu, com o passar do tempo, servindo a Deus junto com o profeta e tal, já foi, no coração dele, já foi nascendo um sonho, digamos assim, né? Um sonho que com o tempo ele foi vendo que o profeta Elias iria passar o tempo dele e que ele ia sucedê-lo. Com o tempo Deus foi revelando aquilo para ele. Então foi já nascendo no coração dele um sonho, né? E ele foi se esforçando para melhorar, ele não queria apenas ser um profeta qualquer. Um profeta como outros, porque naquele tempo tinha muitos profetas. Mas ele queria ser alguém que se destacasse na obra, que fizesse algo mais para Deus, né? Não que fosse mais um. Então o Eliseu, ele se esforçava, começou a se esforçar para que aquele sonho, né, se tornasse a realidade na vida dele. E houve um dia que Deus provou o Eliseu. Foi bem no finalzinho, já que o Elias já ia subir para o céu. E o Eliseu ainda não sabia a hora. Ele já sabia que Deus já tinha revelado para ele que o Elias ia subir para o céu, mas não sabia a hora. Então eles saíram os dois. Deus foi provando o Eliseu. Então, na caminhada ali, o Elias, né? Sucedeu, no versículo 1 diz que sucedeu que, havendo o Senhor de levar Elias no redemoinho ao céu, Eliseu partiu com Elias de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então aquilo ali foi uma prova. O Elias falou assim: Você fica aqui, eu vou lá em Betel e tal. Eliseu falou: Não, Senhor, eu não vou ficar, eu vou junto com você, lá em Betel. E foram os dois juntos. O Elias viu que não tinha jeito, né? O Eliseu foi junto. Então, alguns filhos de alguns profetas, que Deus já tinha revelado também, falaram: você não sabe que o seu Senhor vai ser levado ao céu e tal, né? Sabe que o Senhor já tomará teu Senhor, no caso o Elias, né, por cima da tua cabeça? E ele disse também: Eu bem sei, calai-vos. Então ele já sabia que Deus ia levar o Elias para o céu, mas não sabia que hora que acontecer aquilo ali, nem se era naquele dia e tal, ou se era mais tarde, ou se era à noite, não sabia. Mas ele ficou firme ali. Então Deus foi provando o Eliseu, né? Para que ele ficasse firme. E aí o Elias falou mais, ainda para ele ficar em outros lugares. Ele não ficou e foi indo junto. Então ele perseverou em seguir, né? E o que eu entendi foi que Deus não dá nada para ninguém de mão beijada. Deus vai te provar. Então, se você
está orando por alguma coisa, você está buscando a Deus, e aquilo ali ainda não chegou, que no caso o Eliseu, ele tinha o ministério dele, mas o ministério dele ainda não tinha chegado, porque o profeta Elias ainda estava na terra, ainda não tinha subido para o céu. Então Eliseu estava ali firme, servindo a Deus. Então Deus começou a provar ele, e ele foi provado até o último instante, né? E então ele viu o que o Elias fazia, ele estava seguindo o Elias, ele via tudo que o Elias fazia. Então quando eles passaram o Jordão, que é aqui no versículo 8, o Jordão, sabem que é um rio muito grande, muito largo, então eles não tinham barco para atravessar. Então eles precisavam atravessar do outro lado. E o Eliseu vou ficar prestando atenção o que o Elias vai fazer. Ele prestou atenção, o Elias pegou uma capa que ele tinha, dobrou aquela capa e tocou naquelas águas. E na hora que ele tocou naquelas águas, as águas se abriram. Aí o Eliseu falou, é assim que se faz. Então ele, na hora o Elias com certeza deve ter orado a Deus, tocou na água e as águas se abriram, passaram para o outro lado. O Eliseu ficou já prestando atenção, seguindo o que o Elias falava, né? Fazia o que ele falava, tudo. E passaram para o outro lado e tal, e aí aconteceu que o Elias, andando junto com o Eliseu, e ele perguntou para o Eliseu, falou, Eliseu, você já está há muito tempo comigo e tal, e pede-me o que queres que eu te faça. Porque já estava chegando a hora dele ir, né? Antes que seja tomado de ti. Então o Elias falou para Eliseu, você pede o que você quer que eu te faça, né? Que eu oro a Deus para Deus te dar um milagre, alguma coisa assim, se pede agora. Porque daqui a pouco, né? Não falou a hora, mas o Eliseu já na hora percebeu, puxa, o profeta Elias já está para subir para o céu. Então o Eliseu falou assim, na hora ele falou, peço que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. O Eliseu já tinha esse sonho no coração. No decorrer daquela caminhada, ele já tinha no coração esse sonho de não querer ser um profeta qualquer, de ser alguém poderoso na obra de Deus para ajudar as pessoas. Não para ele se aparecer, mas para ele ajudar as pessoas. Então aí o Elias falou assim, dura coisa pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não vires, não se fará. Então eles ainda tinham uma caminhadinha ali, e o Eliseu tinha que ficar, não perdeu Elias de vista de jeito nenhum, porque senão não ia acontecer para ele aquilo. Então o que eu vejo assim, que a gente não pode perder a palavra do Senhor de vista. Aquilo que Deus falou para você, fique firme. Fique firme. Por que você vai esmorecer? Por que você vai deixar, mas não está acontecendo ainda? Mas já orei tanto. Mas já fiz jejum. Já jejuei, e não aconteceu ainda. Mas fique firme. O Eliseu ele teve uma caminhada com Elias. E a Bíblia não diz quanto tempo. Se foram anos, se foram meses. A Bíblia não diz quanto tempo, mas foi uma caminhada que ele teve. E naquela caminhada ele foi aprendendo. Ele foi aprendendo como é que o homem de Deus fazia para ele fazer também. Aí ele aprendeu. E então acontece que no 14, e no versículo 14 e o 15, que é o ponto da pregação aqui, e aí o Elias já subiu e tal, e a capa caiu, né? Então veio... E sucedeu que indo eles andando e falando, os dois estavam conversando, né? Eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou, no versículo 11 esse aqui, um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. Na hora que eles estavam ali conversando e tal, de repente o Elias subiu ao céu e o Eliseu viu. Aí quando o Eliseu viu, ele clamou. E aí o Elias soltou a capa para ele. Que maravilha, né? E aí, o que vendo Eliseu clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais ele viu Elias, nunca mais. E e travando seus vestidos, o rasgou em duas partes. Também levantou a capa que o Elias deixou cair, aquela capa naquele momento para o Eliseu. Naquele momento, ele passou a sucessão para o Eliseu. Do profeta, que o Elias era o profeta da época, passou para o Eliseu, para ele sucedê-lo. Vê que tinha muitos filhos de profetas que aprendiam e tudo, mas quem sucedeu foi Eliseu, porque ele estava andando junto e perseverando. Então Eliseu tomou a capa de Elias, e agora era a hora da verdade. Agora é a hora dele, ele andar pela fé dele. Porque antes ele andava pela fé do Elias.
Ele aprendia e tal, mas ele andava pela fé do Elias. Então o que eu vejo? Que a gente não pode viver pela fé dos outros toda a vida. Claro que há um tempo de aprendizado, igual a criança. Só que com o tempo a pessoa tem que andar com as próprias pernas. No caso, andar com a fé dela, né? Porque se você está aprendendo na palavra, se você está aprendendo na igreja, é para você pôr em prática. É para a gente praticar. Então, ele tomou a capa do Elias, né? E aí, ele precisava passar para o outro lado. E o Jordão estava lá. O Jordão não ficou aberto. Abriu-se naquele momento, eles passaram, o Jordão voltou para o normal de novo, o rio. E agora? Como é que o Eliseu ia fazer? Então, o Eliseu pegou aquela capa, fez do mesmo jeitinho que Elias fez, dobrou e tudo, mas precisava de mais alguma coisa, precisava da fé. Então, o que ele fez? Ele clamou a Deus. Aqui no versículo 14 diz, onde está o Senhor Deus de Elias? Ele falou, Senhor, onde o Senhor está? Vem em meu socorro, vem em meu favor agora. Porque uma coisa é você ver o pastor clamar na igreja, uma coisa é você ver alguém orar por você, mas outra coisa é você orar. É você clamar, é você pôr sua fé em prática. E ele colocou a fé em prática aqui. E na mesma hora que ele clamou a Deus, que ele orou a Deus, ele tocou naquelas águas, as águas se abriram para ele. E aquele foi o primeiro milagre. Foi o primeiro milagre que o Eliseu operou ali como profeta. Claro que foi Deus que operou o milagre, mas assim, com ele sendo profeta, pela fé dele. Foi o primeiro milagre e as pessoas viram, porque os filhos dos profetas que estavam na outra margem viram aquilo. Então viram que Deus era com Eliseu agora, né? Que agora a fé do Eliseu estava funcionando. Então é isso que as pessoas têm que ver em nós, que a nossa fé funciona. Porque senão não adianta nada. A pessoa ir na igreja segunda, no domingo, e na quarta, e na sexta, e na hora do problema, dificuldade, você não faz uma oração. Na hora que você está passando por uma situação difícil, você não faz uma oração. Você não clama a Deus. Você não vê o milagre acontecer na sua vida. Então está na hora da gente abrir o olho, falar, meu Deus, será que eu estou fazendo o que está na palavra? Não é? Ou será que eu estou sendo covarde? Então a palavra é essa, é nós ficarmos firmes na palavra, firme no que o profeta, que no caso o profeta de hoje são os pastores que pregam na igreja, né? Que pregam a palavra, e a gente ficar firme ali. E na hora que o problema vem para nós, que a situação, a dificuldade vem, porque Jesus disse que no mundo teremos aflições, teremos dificuldades, teremos desafios. Então na hora que esse desafio chega para nós, é a hora de você pegar essa capa, que é a sua fé, e abrir aquele mar, abrir aquele rio, passar por aquela dificuldade, pela sua fé. Você orando pela sua fé, e ele pôde fazer aquilo pela fé dele, para ele mesmo passar, e depois poder ajudar outras pessoas, que está aqui no livro do 2 Reis, no capítulo 2, que depois cada um pode ler na sua casa, e ver que maravilha, como Eliseu foi usado por Deus. Ele foi o profeta, um dos profetas mais usados por Deus naquela época. Por quê? Por causa da fé dele, porque ele aprendeu e ele pôs em prática. Então é isso que nós temos que fazer, aprender a palavra, não ficar só aprendendo, não. Põe em prática na sua vida. Põe em prática, ore, determine que a vitória vem na sua vida. Então a palavra é essa, e que Deus abençoe, um bom dia a todos.